Karine, pode começar, boa sorte. Obrigada. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Karine Antunes Cosa, que meu orientador é o professor doutor Davi Lira Nunes. A linha de pesquisa do trabalho é manutenção industrial e o trabalho é um plano de melhoria na gestão da manutenção em uma indústria de reciclagem de plástico. Nesse trabalho será apresentado na parte da introdução a motivação, a justificativa e os objetivos, tanto gerais quanto específicos. Na parte da fundamentação teórica será abordada a reciclagem de resíduos, a evolução e os tipos de manutenção e, por fim, a manutenção centrada na confiabilidade. Depois passará para os aspectos metodológicos, depois o desenvolvimento do trabalho e, para finalizar, a conclusão. Na parte da motivação, o que levou à elaboração desse trabalho foi acompanhar de perto as dificuldades enfrentadas, principalmente pelos pequenos e médios empresários do ramo de reciclagem de plástico. Entre essas dificuldades enfrentadas, podemos citar duas como principais, que é a degradação acelerada dos equipamentos e a falta de incentivo fiscal. Em relação à degradação acelerada dos equipamentos, ela ocorre principalmente devido à matéria-prima vir com alguns resíduos como areia, gordura, sujeiras, assim, que vão acelerando a degradação desses equipamentos, fazendo com que pequenos e médios empresários ou eles construam seus próprios equipamentos através de todo o conhecimento adquirido, ou compram de outras empresas e façam a reforma deles. Além dessa degradação acelerada, também existe uma falta de incentivo fiscal. Eu trouxe uma matéria da Folha de São Paulo, onde ele diz que um dos fatores mais afetados é a parte da embalagem, porque com o passar do tempo, com o passar das reciclagens feitas, as propriedades do material elas são alteradas. E o valor final do produto, ele é inferior do que os demais plásticos. E mesmo assim, ele passa por altas taxas de tributação. Então, ali o Estevão ele afirma que o processo é bitributado, ou seja, você paga novamente quando o material entra de novo no fluxo de reciclagem. Então, esses dois motivos são as principais dificuldades enfrentadas por quem trabalha nesse ramo. A degradação acelerada e também a alta tributação e a falta de incentivo fiscal. Pensando nisso, foi visto a possibilidade que a gestão e a manutenção dos ativos poderia ajudar na vida útil desses equipamentos. Na parte da justificativa, o processo de reciclagem de plásticos como um todo, ela começa com material virgem, aí depois ele passa a ser utilizado nas indústrias para embalar alimentos ou indústrias farmacêuticas, depois ele é descartado e passa caminhões para fazer essa coleta desse material, depois passa por um processo de triagem, que é separação, cada polietileno ele é separado e reciclado de uma maneira, depois é feita a moagem e lavagem, aglomeração, passa por um processo térmico e depois, através de máquinas e equipamentos injetoras, pode transformar em sacolas, cadeiras, lixeiras e assim por demais. Geralmente, a linha de reciclagem do polietileno, ela é contínua e sequencial. Nesse caso dessa empresa que foi feita a análise, o fluxo é totalmente contínuo e sequencial. Uma etapa depende da outra. Então, existe o processo de moagem, depois o de lavagem, depois secagem e assim por diante. Se para qualquer um desses processos, para todo o processo produtivo. Então, tem uma perca alta de produtividade. Fazer uma gestão melhor da manutenção desses ativos auxiliaria a diminuir essa parada de produção e assim aumentar a competitividade no mercado. Os objetivos do trabalho, como objetivo geral, é propor um plano de melhoria na gestão da manutenção nessa indústria de reciclagem de polietileno, no caso, o material em análise, a matéria-prima é polietileno de baixa densidade, o PEBD, através da aplicação de metodologias de confiabilidade, que sendo possível, assim, fazer uma análise das falhas, visando aumentar a disponibilidade e a eficiência desses equipamentos. Atualmente é feito bastante manutenção corretiva nessa empresa. Como objetivo específico, a gente teve como mapear o sistema produtivo da indústria, entender todas as funções e todos os processos, avaliar a criticidade dos equipamentos através da aplicação da manutenção centrada na confiabilidade, depois realizar a aplicação do FEMEA, que é a análise de modos e efeitos de falha, depois definir e propor as ações de manutenção voltada ao equipamento que foi classificado como o mais crítico do sistema, estabelecer prioridades de ação e fornecer recomendações contínuas de melhoria para essa empresa.
Falando um pouquinho sobre a reciclagem de resíduos, existem diversos tipos de materiais plásticos, PET, PEAD, que é polietileno de baixa, PVC, polietileno de alta também, o PP, o PS, entre outros. Nessa indústria que foi feito o estudo, é polietileno de baixa densidade, então é um material mais flexível. Normalmente é feita uma reciclagem mecânica, também conhecida como reciclagem secundária, onde a matéria-prima inicial dele ou é resíduos industriais da própria reciclagem ou é produtos de pós-consumo. Normalmente passa por essas etapas que está descrita ali nesse fluxograma, que é coleta, separação, moagem, lavagem, secagem, aglutinação, extrusão, para daí tornar um material granulado que posteriormente vai para outras indústrias, injetoras ou que fazem sacolas, sacos de lixos e assim por diante. Falando um pouquinho sobre os tipos de manutenção, a manutenção ela teve início na Revolução Industrial, onde o principal foco era que o operador ele operava e cuidava da máquina, né? Depois, com o passar do tempo, foi visando mais a aumentar a vida útil dos equipamentos e dos componentes. Depois também foi aumentar a disponibilidade dos ativos. E nesse trabalho será abordado dois tipos de manutenção: a manutenção corretiva e a preventiva. Então, a corretiva é quando é realizada quando a falha ocorre, e a preventiva é antes da falha ocorrer. A manutenção corretiva existe a planejada e a não planejada. A não planejada é quando o equipamento simplesmente para, aí sim é feito a manutenção corretiva, e a corretiva não planejada é que quando a falha acontece, você pode prever ações para que antes desse equipamento falhar, para que quando falha você consiga ter umas medidas melhores para atuar. Também, às vezes, é uma falha pequena, evita de acontecer falhas maiores. Seguem as normas citadas ali, IEC 650-192 de 2016, NBR 5462 de 94 e EDIN 31051 de 2019. Falando um pouquinho sobre a manutenção centrada na confiabilidade, que é o RCM, ela busca responder algumas perguntas. Dentre elas são 7 as principais. A primeira é quais as funções de cada equipamento e quais os padrões de desempenho esperados no contexto operacional atual daquela máquina. Às vezes uma máquina nova, ela age de um jeito, né? O desempenho dela é um, depois do passar dos anos o desempenho é outro, mas quais são as funções e quais os padrões que ele tem dentro desse contexto operacional. A segunda pergunta é de que maneiras esse equipamento pode falhar em cumprir com suas funções. Quais são os sintomas específicos de cada falha funcional? E o que ocorre quando uma falha acontece ou quando uma falha se manifesta? Quais são as implicações de cada falha delas em termos de segurança, operação e custos? E que ações podem ser tomadas para prevenir ou até evitar que aconteça cada uma dessas falhas? E o que deve ser feito caso não se encontre uma tarefa preventiva adequada? Na parte dos aspectos metodológicos, foram feitas algumas etapas de implementação, sendo a primeira definição do sistema e coleta de dados. Essa definição do sistema e coleta de dados foi feita em conjunto com uma equipe que contava com manutentores, encarregada de produção e empresário, para entender melhor o sistema. Além de reuniões, foram feitas visitas nessa empresa. Depois foi descrito a função de cada um desses equipamentos, como que cada máquina opera dentro desse processo inteiro. Depois foi aplicado o FEMEA, que é feita a análise de efeitos e modos de falha do sistema como um todo. Depois que foi feita essa análise, foi selecionado o equipamento mais crítico, levando em consideração a severidade. Depois foi feito a definição dos componentes desse equipamento para aplicar o FEMEA nesses componentes do equipamento. Então, foi feita uma análise de efeitos e modos de falha nos componentes desse equipamento. E, por fim, foi feita uma seleção do tipo de manutenção. Tudo isso utilizando a metodologia RCM, gerou ações de manutenção, relatório FEMEA, e sempre foi avaliado e revisado, que cada reunião a gente conversava um pouquinho e eles comentavam algumas falhas a mais ou algumas causas de falhas que aconteciam. Na parte de desenvolvimento do trabalho, tem esses dois fluxogramas. O primeiro que eu apresentei como o que é o principal, né, que eles citam, quando é feita a reciclagem mecânica. O segundo é o atual utilizado na empresa. Existem algumas etapas a mais.
Ali eu tenho algumas fotos do sistema atual de reciclagem. Na primeira imagem é possível ver ali o triturador, o moinho, aí o tanque de lavagem, de lavação do plástico. Nessa segunda imagem, podemos identificar ali ele passando depois para a centrífuga, que faz a secagem mecânica desse material. E essa última foto ali, ela demonstra o processo de extrusão. Lá nessa reciclagem é utilizado o processo de extrusão em cascata. Foi feito também como que é a planta da indústria, né? Então, tem a parte da separação dos resíduos sólidos. O material ele já chega na empresa pré-separado, mas ainda assim é feita uma separação melhor desses resíduos para que não tenham outros materiais juntos nesse processo produtivo. Depois ele é triturado por um moinho, passa por um tanque de lavação, vai pelo transportador liquidal até uma segunda moagem. Aí o transportador leva para uma centrífuga, que depois passa por mais duas para fazer a secagem mecânica desse polímero. Depois passa pela secagem térmica através de um forno das tubulações de ar quente. Depois vai por um ciclone que direciona um aglomerador que faz a secagem final desse plástico, que através de um transportador helicoidal leva até uma extrusora e gera o material granulado, que é o produto acabado dessa empresa. Depois, através da tubulação, vai para o silo de armazenamento, que depois ele é ensacado com bolsas de RAF e big bags. Na parte do desenvolvimento do trabalho, então, foi primeiro realizado o FEMEA do sistema como um todo. Existem várias etapas no sistema, que é separação, moagem, lavagem, transporte liquidal, secagem mecânica, secagem térmica, aglomeração, extrusão e silo de armazenamento. Com a aplicação do FEMEA, foi possível identificar os equipamentos que possuíam um grau de severidade mais alto, como a moagem e a extrusão. Então, eu vou definir um pouquinho mais sobre eles. A função da moagem é triturar plásticos, reduzindo o tamanho do plástico para a próxima etapa. O modo de falha que pode ocorrer é as facas não triturarem o plástico do tamanho desejado. Isso implica que no próximo processo o plástico chega com um tamanho inadequado e possa não ser realizada uma secagem tão eficiente, impactando assim na qualidade final do produto. Pode ocorrer o travamento do rotor, então a máquina ela precisa ficar parada até a retirada desse material. Pode ocorrer também quebra de parafusos utilizados na fixação das facas, existem facas rotativas e fixas. Aí o efeito é o desprendimento das facas, e pode ocorrer também o quebra ou rasgo das facas, onde ocorre a parada total para a troca das facas. Então, esses aí possuem um grau de severidade alto. Lembrando que a função geral do sistema é produzir aproximadamente 400 kg de material granulado por hora. Na etapa de extrusão, a função principal é fundir e comprimir o plástico, que é conduzido para as telas e facas que transformam ele no material granulado. O material granulado, eu mostrei numa das imagens anteriores, uma foto azul ali, onde mostra os grãozinhos do material. Como pode ocorrer, quais os modos de falha, né? Então, da extrusão é o desgaste das telas, que o efeito é perca na qualidade final do produto, ou pode ocorrer a queima da resistência, que aquece o material, aí a parada da extrusora até realizar a troca dessas resistências. Pode ocorrer também falha do motor elétrico, aí para a extrusão até substituição ou conserto do motor. Por ser um motor de 100 CV em uma extrusora e 150 CV na outra extrusora, geralmente para por um bom tempo, porque eles não têm uma peça sobressalente no estoque devido ao alto valor, então geralmente é realizado conserto também dessa peça, e ela vai para outra cidade, que aqui não tem assistência técnica. Outro modo de falha é a quebra dos parafusos do cabeçote da extrusora, então para a extrusora até consertar todos os componentes que quebraram com essa quebra desses parafusos. Pode ocorrer também desgaste de cilindro e rosca, ele ocorre com passar, é muito demorado, então não é um processo que ocorre com tanta frequência. A cada 5, 6 anos é notável a qualidade final do produto se esse desgaste está excessivo. Então, visto que deu 2 equipamentos como críticos, o moinho, que é esse da primeira imagem, e a parte da extrusora, esse da segunda imagem, foi selecionado como o crítico o moinho. Ele é uma das primeiras etapas do material plástico, então, se ele para, todas as demais param também.
E as falhas, geralmente, que ocorrem no moinho, elas ocorrem com mais frequência do que na extrusora. Então, geralmente, o impacto no sistema é maior quando esse equipamento para. Aí, depois de selecionado o equipamento crítico como moinho, foi descrito todos os componentes do moinho, que é rotor, as facas rotativas, as facas fixas, os parafusos de fixação das facas, a peneira, o volante de inércia, a polia, o mancal e o rolamento e o motor. Foi descrito todos os modos de falha, os efeitos de falha, as causas potenciais de falha, os controles detectivos. Aí, através disso, foi possível, através de toda essa aplicação, foi possível determinar a severidade dessas falhas, a ocorrência, a detectabilidade também. Depois de ter esses índices, foi conseguido fazer uma prioridade das ações e, com isso, achar as ações recomendadas para cada modo de falha. No geral, o modo que apresentou uma prioridade de falha mais alta foi quando um objeto metálico entra no equipamento. Então, só para deixar mais claro, né, aqui na parte de AP, que é a prioridade de ação, quando tem a letra H, então quer dizer que o modo de falha é maior. Então, geralmente, pode ocorrer por uma mesma causa, que é quando o objeto metálico entra no equipamento. Então, se ele entra, ele consegue danificar vários equipamentos, como facas rotativas, facas fixas, a peneira, podendo dar rasgos na peneira, precisando ser trocado as peneiras, assim como as facas rotativas e as facas fixas. Se entra o objeto ali, geralmente ocorre quebra delas, então precisa trocar elas. Precisa trocar a peneira se faz o rasgo, porque senão daí o material ele não sai de tamanho uniforme. Geralmente, com impacto também a quebra do mancal e do rolamento, além do desalinhamento do rotor e de todo o sistema, que precisa ser alinhado novamente também. A logística dele não é fácil, porque aqui a cidade é bem complicado, não tem ninguém que faça, então precisa ir para uma outra cidade. Então, quando ocorre de algum o objeto entrar dentro desse processo produtivo, entrar dentro desse equipamento do moinho, ele para por no mínimo uns 2 dias. Então, como uma ação recomendada, foi fazer um estudo da viabilidade da aquisição de uma esteira com o detector de metais, para que possa fluir melhor também o ciclo, o abastecimento desse motor, desse moinho, ser mais contínuo. Assim, por exemplo, geralmente não ocorreria travamento do rotor, porque o fluxo ia melhor, e também para não entrar o metal dentro, né? Então, ele detectaria antes de entrar no processo. Porque por mais que o plástico já venha pré-separado e ele ainda passa por um processo de separação, ainda ocorreram várias vezes disso acontecer e impactou em, no mínimo, 2 dias de parada de produção. E se para o moinho ali, como é um fluxo contínuo e sequencial para todas as demais etapas. Então, como uma ação recomendada, foi fazer um estudo da viabilidade da aquisição de uma esteira com detector de metais. Além disso, teve outras ações recomendadas, como inspeção dimensional e inspeção visual, e até mesmo treinamento da equipe, que são tarefas consideradas relativamente mais simples, que possam já ser implementadas na indústria. E como conclusão do trabalho, então, foi possível apresentar o funcionamento de uma indústria de reciclagem de polietileno de baixa densidade, foi possível identificar o equipamento mais crítico do sistema, que no caso foi o moinho, que faz o papel de triturar os plásticos. Foi possível fazer uma análise de modos e efeitos de falha dos componentes do moinho. Foi feita a prioridade de ações. Foi proposto ações recomendadas para os modos de falha, além do aprendizado teórico e prático que eu consegui obter com esse trabalho. E como sugestão para trabalhos futuros, expandir para os demais equipamentos da indústria, no caso esse foi feito para o moinho, mas pode ser para o processo de extrusão, de secagem, e assim por diante, elaboração de um plano de manutenção para todas as máquinas também, e elaboração de um banco de dados, que existe muita rotatividade de manutentores na indústria, e daí não se tem um banco de dados, não se tem muito
sobre as falhas que ocorrem no sistema produtivo. Então, seria isso. Muito obrigada.